Nos últimos anos, ficou muito comum ouvir que o Brasil simplesmente domina o futebol sul-americano. E olhando para a Libertadores, é difícil discordar. Os brasileiros passaram a colocar vários clubes nas fases finais, ganharam títulos consecutivos e começaram a ter uma diferença financeira enorme em relação à maioria da América do Sul. Só que tem um detalhe que me chama bastante atenção. Essa sensação de domínio não aparece da mesma maneira na Sul-Americana. O último campeão foi o Atlético Paranaense 2021, naquela final contra o Red Bull Bragantino. Desde então tivemos Del Valle, LDU, Racing e Lanús. Por exemplo, a última final que teve o Atlético Mineiro foi uma derrota bastante doída para os torcedores atleticanos, porque nessa final o Hulk perdeu alguns gols, cara a cara, e não foi legal a sensação que ficou. E o Atlético Mineiro não teve uma boa apresentação. Ou seja, já faz alguns anos que os brasileiros não conseguem transformar essa suposta superioridade continental em domínio também na segunda principal competição da América do Sul. Isso me faz pensar, será que nós estamos exagerando a nossa sensação de superioridade? Porque existe uma situação ainda mais curiosa. Quando o brasileiro encontra Boca Juniors ou River Plate, parece que imediatamente surge um certo medo. Alguns torcedores são paulinos, alguns torcedores do Santos, estão meio desacreditados em relação a um possível título da Sul-Americana, porque o River Plate e o Boca Juniors está lá. Aí começam aquelas frases, mas o Boca tem o Paredes, o River tem o Montiel, tem o Acunha, tem o Almada, eles são argentinos, sabem jogar mata-mata. E veja, ninguém está dizendo que esses jogadores são ruins, muito pelo contrário. Paredes tem uma carreira enorme, Montiel foi campeão mundial, Acunha também foi campeão mundial, o Almada teve seus minutos na Copa do Mundo, acabou sendo reserva, mas é um jogador de prestígio, um dos ídolos do Botafogo, pode-se dizer também, né? Mas desde quando juntar grandes nomes significa automaticamente ter um grande time? Esse é o ponto que eu acho que precisa ser discutido, porque às vezes a gente olha para o elenco do Boca e River, vê 3 ou 4 jogadores conhecidos e cria uma imagem de um bicho-papão na realidade, coisa que eles não são. E quando a gente olha para o River Plate, existe um fato que deveria diminuir um pouco essa aura de invencibilidade. Eles não conseguiram se classificar para a Libertadores pelo campeonato argentino. No campeonato argentino, quem tá na Libertadores é o Independiente Rivadavia, que é um time muito, mas muito fraco. E ainda deu trabalho pro Fluminense, olha isso. E eles estão jogando a Sul-Americana. Isso não significa que o River Plate virou um time ruim, mas mostra que eles não são lá essas coisas. E podemos olhar também que o River Plate perdeu para o Rosário Central, que não conseguiu fazer um gol no Corinthians estando com um a mais na Neoquímica Arena. E esse tipo de situação mostra justamente que a camisa e o nome do adversário não podem entrar em campo sozinhos. Porque se entrassem, talvez fosse muito mais fácil prever esses confrontos. Quando brasileiros e argentinos se enfrentam na Libertadores, os resultados recentes não sustentam essa ideia de que os argentinos são naturalmente superiores em mata-mata. Pelo contrário, os brasileiros vêm levando vantagem em boa parte desses confrontos. Então talvez exista uma espécie de paradoxo. Nós brasileiros superestimamos os argentinos, enquanto ao mesmo tempo a gente também superestima a nossa própria dominância, porque uma coisa não anula a outra. O Brasil vive um momento muito forte, temos dinheiro, elenco mais caro e uma capacidade muito maior de contratar jogadores de alto nível. Isso é inegável, mas isso não significa que o brasileiro seja favorito contra qualquer time do continente, mas também significa que os outros times do continente, as camisas mais pesadas, elas não estão mais no topo. O Olímpia, tricampeão de Libertadores, tricampeão mundial, estava na Sul-Americana, foi surrado pelo Vasco. O River Plate está na Sul-Americana, o Boca está na Sul-Americana. O Estudiantes de La Plata está na Libertadores, mas não é um time com elenco tão vasto quanto o River Plate, mas tem uma grande camisa. O Brasil está realmente numa posição de força no continente. Mas a gente tem sempre que lembrar que o que importa não é o elenco, e sim o coletivo. Em basicamente tudo atualmente no futebol. PSG tá aí, é um grande exemplo. Para nós deveria ser o mesmo. Então, para fechar esse vídeo, eu queria deixar bem claro que o River Plate e o Boca Juniors não são esse bicho papão todo que as pessoas querem pintar. E eu acredito tranquilamente que o São Paulo poderia eliminar o River Plate. Porque o São Paulo, mesmo mal, eu tô gravando esse vídeo depois do São Paulo perder pra Chapecoense de uma forma completamente... não fez força nenhuma para ganhar, se sentiu muito confortável com a derrota, não se opôs em momento nenhum contra a Chapecoense, que é a última colocada. Acredito que o São Paulo possa eliminar o River Plate. O River Plate é favorito? É favorito. Isso ninguém pode negar que o River Plate é favorito. Mas o São Paulo, não seria impossível eliminar eles. O Santos também é uma equipe que, por mais que esteja nos seus maus momentos, ela pode chegar numa final de Sul-Americana, pode chegar até disputar o título. O Atlético Mineiro também é um exemplo, o Vasco. E não me surpreenderia muito se o campeão da Sul-Americana
fosse rebaixado no Campeonato Brasileiro, porque o nível da Sul-Americana ele é muito, muito mais abaixo. Então é isso que eu queria trazer nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal. Eu tenho alguns outros vídeos em relação ao futebol que são bem interessantes, na minha opinião. Se vocês puderem ver depois, eu agradeço muito e um grande abraço.